Bom dia, queridos amigos. Que a doce paz de Jesus se faça presente em nossos corações, ampliando as nossas esperanças de progresso, fortalecendo-nos cada dia mais o desejo de avançarmos, de renovar a nossa forma de olhar, de pensar, sentindo a grandeza da transformação da própria natureza, para que nós possamos ter olhos de ver a magnitude do Pai, que tem nos convidado a todos os instantes a renovar o nosso olhar em relação a nós mesmos, aos nossos sentimentos e à vida, que é esse movimento divino ascensional que todos nós podemos nele penetrar. Hoje nós vamos ler os mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóboda azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílios, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinado. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, que nesta manhã de luz, que renova a nossa esperança, a nossa fé, nós te pedimos, Jesus, força, coragem, vontade, para que nós possamos avançar nessa proposta divina que todos nós estamos sendo convidados a vivenciar, a perceber e a sentir. Portanto, Senhor, que esta manhã de luz traga-nos as reflexões necessárias para todos nós que queremos aproveitar as maiores oportunidades que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos, Mestre, para que sejamos melhores, servidores fiéis, para que nós possamos vivenciar a verdade e exemplificá-la. Que o Senhor possa contar conosco como trabalhador desta hora e que possamos corajosamente vencer a nós mesmos para estender as mãos em amparo a todos aqueles que necessitam de nós. Muito obrigado, Jesus, que sua luz possa espargir aos lares ainda com tantas dificuldades, aos familiares que tanto amamos, mas muitas vezes não comungam conosco os mesmos ideais. Envolvei-os, Senhor, para que a sua bênção divina se estabeleça na sua consciência, ó Mestre. Muito obrigada. A nossa gratidão profunda por tudo que o Senhor tem nos ensinado e nos estimulado a vivenciar. Se conosco, Jesus. Dai-nos bom ânimo e alegria de servir. Que assim seja. Meus queridos irmãos, o Evangelho, cada hora que nós vamos ler, nós vamos sentindo dentro de nós esse movimento íntimo que
passa a crescer quando nós compreendemos o que aqui vimos fazer. É preciso saber que todos nós, que temos condições evolutivas diferentes, ao refletir na postura de um, de outro, aquilo pode nos motivar para que possamos também fazer essas construções dentro de nós. Nós estamos vivendo um período de transição em que muitos espíritos que aqui se encontram, não conseguindo evoluir ainda nos patamares que o Cristo veio nos ensinar, por desconhecer a verdade e desconhecer as oportunidades valiosas que uma reencarnação nos permite a partir do nosso planejamento reencarnatório. Vivemos e aguardamos que o mundo regenerador parta de toda a situação material, que a natureza se floresça, que as coisas ruins diminuem e que nós sentiremos sempre num paraíso. Queridos amigos, o mundo de transição não é isto. O mundo de transição é um convite para que a gente possa se perceber, que nós possamos olhar para dentro de nós, sentir tanto a grandeza do Criador que está em nós, a força divina que nós trazemos conosco e que ela precisa se expandir. E para que isso aconteça, eu preciso saber quem sou. E nesse movimento de saber quem sou, eu vou me sentir um filho de Deus, que preciso do seu amparo, que preciso da sua misericórdia. E ao olhar para fora de nós, nós podemos perceber as provas de tantos irmãos, ora provacionais, espíritos em estado provacionais, mas outros em estado bastante difícil, passando por suas expiações. Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo em que há essas diferenças evolutivas, mas todos nós recebemos a oportunidade de modificar o olhar para dentro de nós. Por isso, o pensamento pode buscar naqueles a quem são referências para nós, como Cristo, como esses espíritos benfeitores, que nós possamos nos esforçarmos, porque um dia nós vamos chegar onde eles se encontram. A felicidade, ela depende do esforço de cada um. Não é a felicidade do mundo, é a organização íntima do pensamento em estarmos cada vez mais equilibrados e de acordo com as leis de Deus. E nós temos falado sempre sobre o esforço da vontade para que nós possamos libertar da ignorância que muitas vezes nos aprisiona. E aí o Evangelho nos diz assim: quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do livre-arbítrio. Nós todos podemos livrar desse estado em que um dia, quando fomos recém-nascidas, colocadas no planeta, nós ainda estávamos simples e ignorantes, mas hoje nós não somos mais nesta ordem de espíritos. Ainda trazemos a ignorância muitas vezes, desconhecemos o valor do bem, mas ainda permanecemos com o pensamento preso ao mal, ao egoísmo, a desejar mal para o outro. Então, a Terra, ela não vai entrar no processo de regeneração vivendo os seus filhos desta forma. Mas é preciso que a gente possa observar que todos e todos nós temos a todo instante uma oportunidade de rever os nossos atos. Todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos consciência e somos capazes de fazer filtros importantes do que o conhecimento vem nos ensinar. Então, quando estamos no mundo espiritual, nós temos uma grande chance, que é voltar à Terra, para relacionarmos com aqueles espíritos
que muitas vezes tivemos comprometimentos, mas pela nossa condição evolutiva de estarmos um pouco só melhor que eles, nós podemos auxiliá-los. E podemos também rever os nossos pensamentos em relação àquelas atitudes que um dia também já tivemos. Por isso, Jesus nos adverte que nós não devemos julgar quem quer que seja. Não julgueis para não ser julgado, porque também já passamos por essas fieiras. E é por meio da encarnação é que nós vamos depurando as nossas más inclinações, vamos modificando as nossas más tendências e vamos ampliando o nosso olhar para tanto a nossa imortalidade como também para nós mesmos. Então, nós temos irmãos que caminham conosco em situações bem diferentes da nossa e que muito servem para que a gente possa olhar para a sua estranheza. E muitas vezes nós não percebemos que esta estranheza, ela está ligada muitas vezes à pobreza de ideias, à pobreza de linguagem, e outros já se encontram com outra clareza. E eles, então, eles nos ensinam, porque eles já são capazes de fazer muitas vezes o que nós ainda não somos capazes. E se alguns regozijam e que de toda a sua posse, seja a posse material tão transitória, mas tem outros que regozijam com as conquistas morais. Não regozijar pela vaidade, não. Regozijam pelo esforço do trabalho, ensinando-nos, estendendo suas mãos para que nós possamos também caminhar ao lado dele. E nós convidamos a todos. Para que a gente possa caminhar nesse mundo de regeneração, nós estamos sendo convidados a modificar a forma de pensar. É aquele momento em que, quando estamos encarnados, a gente fala assim: eu preciso fazer uma faxina na minha casa. Tem tantas coisas que eu não uso, eu preciso fazer uma limpeza, eu preciso tirar. Então, que nós também possamos pensar na faxina da nossa casa mental. Quantos sentimentos têm nos aprisionado? Quantos sentimentos que são entulhos na nossa casa mental? Então, quando nós estamos com uma casa mental mais arejada, nós sentimos, né, que o quanto nós somos agraciados pela misericórdia de Deus. Tudo que nós temos, gente, são conquistas de valor e que precisam ser analisadas se naquilo que nós conquistamos, achando que aquilo era a melhor coisa para nós, qual o sentimento que impera dentro de nós? Porque a maior glória nossa é vencer o egoísmo, vencer aquele momento que guardamos tantos ressentimentos que nos impediram de caminhar na nossa evolução. E hoje, no mundo de regeneração que todos nós aspiramos, ele é um mundo que serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Nós não vamos dar salto, nós vamos entrar num mundo que vai nos ensinar a nos tornarmos melhores. E isso depende do nosso esforço de cada dia. Então, todos que estamos aqui reencarnados nesse momento, estamos sujeitos às leis que regem a matéria. Ninguém vai passar de um salto para outro sem vencer aquilo que a lei me permite, que a lei me ensina. E a humanidade, ela ainda traz tantas paixões desordenadas. E ora nós somos escravos de nós mesmos, outros somos aprisionados pela nossa inveja, pelo nosso orgulho. Tudo isso ainda nos sufoca. E aí Kardec nos mostra na grandeza do Evangelho que em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele cumprindo as leis. Esse é o processo da regeneração. Nós precisamos olhar para a nossa casa mental
e não mais ficar fazendo o que nós temos visto, jogando culpa no governo, jogando culpa nesse, naquele, mas esse, aquele governo, a esse estadista, seja do jeito que for, ele também não entrou no processo de regeneração. Ele também ainda não compreendeu que o outro merece caminhar. Mas entre tantos, existem também aqueles que são bons. Nossos olhos estão muito voltados para as coisas do mal, para as críticas ferrenhas, que só nos trazem dificuldade. Mas nós já temos tantas pessoas boas, tantas pessoas que têm sentimentos nobres, que compreendem o seu coração, o seu sentimento, compreendem a oportunidade que ele está nos dando. Então, apesar de que o homem ainda é um espírito encarnado e que nós precisamos libertar muitos preconceitos, desmaterializar algumas ideias que estão dentro de nós, para que nós possamos, então, compreender que essas angústias da expiação precisam sair de nós. E elas só vão sair quando nós compreendemos o valor da fé, o valor da aplicação do conhecimento. Por isso que Jesus falou: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de remover as suas dificuldades. Então, as dificuldades foram criadas por nós mesmos. Então, somos nós que temos que corrigi-las. E nós precisamos ver que no mundo regeneração, não existe mais esse pensamento tão materialista, tão grosseiro, né? E nós queremos avançar nos sentimentos do bem. Nós queremos servir, mas para que eu avance nesse caminho do servir, eu preciso sentir. Quem não sente a dor do outro não sabe o que é servir. E aí nós estaremos caminhando para um mundo mais amoroso, com os aromas do amor e da caridade que no coração de todos vão se emanando. E depois dali nós podemos encontrar, né, outros mundos, que são os outros mundos mais felizes. Mas Santo Agostinho nos diz: mas há nesses mundos ainda falível. É o homem, o espírito do mal, não há perdido completamente o seu império. Olha que grandeza. Ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Nós todos ainda trazemos dentro de nós influências nefastas que permitem que as intuições e os espíritos das trevas, do mal, ainda nos arrastam. E aí ele nos diz assim: não avançar é recuar. Todos nós estamos sendo motivados a avançar. E Santo Agostinho disse: e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair dos mundos de expiação. Pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmo quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Meus amigos, essa mensagem de Santo Agostinho é uma progressividade de esperança. A esperança é aquilo que me move para que eu me torne melhor. E se nós sabemos que nós temos atributos que podem modificar, vamos aprender, vamos ser humildes, vamos iniciar uma nova trajetória olhando para aqueles que estendem as mãos e nos chamam de bem-aventurados, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Todos nós, em determinado momento da nossa evolução, seremos bem-aventurados, porque Jesus abriu esse olhar nosso. E as bem-aventuranças, elas acontecem por meio das vidas, das reencarnações sucessivas. Porque nós vamos transformando a nossa vida, porque a vida é uma só. Que Jesus nos dê força, irmãos. Não olhemos para o mal.
não olhemos para trás. Ao olharmos para o mal, que a gente tenha a força de desvencilhar dele para irmos em direção ao bem. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Meus queridos irmãos, que nesta hora possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando ao Mestre o amparo para todos os nossos irmãos em humanidade, para que o bom senso, para que a esperança, para que a caridade esteja presente dentro de suas construções mentais. Mestre querido, que nesta hora sublime do seu Evangelho, que comungamos com tanto amor nas suas lições, nós te pedimos. Rogai aos Espíritos amigos, Senhor, para que eles possam estender as suas mãos sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre aqueles que nos pedem as nossas preces, e que estejamos seguros do amor divino em nossa vida. Jesus, que do laboratório divino seja trazido o medicamento que tanto necessitamos. Fluidifica as nossas águas, fazendo com que elas se transformem em lenitivo para todos nós. Quanta luz, Jesus, nos envolve nesta manhã e que nós pedimos que esta mesma luz penetre em nossos pensamentos. Hoje, por todo sempre, queridos companheiros de caminhada, recebo o nosso abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Jesus esteja sempre conosco. Muita paz e muita alegria. Que assim seja.